Obrigado a todos por a presença nesse do Código Conversa. Hoje a gente vai falar de um tópico super interessante, que é quais são os skills necessários para eu começar no ABAP Cloud. Então eu trago aqui um blog do Bjorn, eu não sei se a pronúncia é correta, do ABAP Heroes, que ele levanta, depois do ABAP Conf, do nosso amigo Tobias Hoffman, que vai ser o próximo ponto que eu vou comentar com vocês. No próxima sessão eu vou falar exatamente sobre a ABAP Conf, mas hoje eu estou tocando exatamente no ABAP Cloud. Então, aqui ele tem um ponto que ele traz quais são os skills necessários, né? E aí ele fala, se você tivesse que estar começando com o desenvolvimento ABAP, o que eu deveria estar hoje olhando? Eu achei interessante que, além de ele trazer isso em um fluxograma, ele trouxe de uma forma resumida. O que as pessoas perguntam, pô, Rogério, eu quero começar a ABAP Cloud, eu quero me atualizar. Então ele fala, se você hoje é zerado em ABAP, o pré-req é entender bem o que é dicionário de dados do SAP e ABAP-O. Dicionário de dados para modelagem, ABAP-O para fazer o behavior do RAP, para fazer o comportamento do aplicativo. É para isso. Então isso é pré-req, o que está aqui na nossa imagem esquerda. Aí começa, vamos lá, ferramenta de desenvolvimento. Aqui eu vou falar de novo, eu vou mandar o blog para vocês vão poder corear o blog com calma, mas eu vou falar de uma forma rápida e resumida. Ferramenta de desenvolvimento, Eclipse, é a ferramenta que eu vou usar para desenvolver o meu CDS, o meu Core Data Service. Objeto Central de Modelagem, CDS. A gente já tem falado isso talvez há umas 15 sessões. Esse é o objeto central. Ele entra nele, entra no blog, clica no link, ele vai mostrar. Ele tem uns microblogs sobre a ferramenta, super interessante, que ele dá uma versão resumida das principais funcionalidades. Agora eu fiz a modelagem do dado, agora eu quero começar a esquematizar o aplicativo RAP, para fazer os serviços, para fazer o processamento do aplicativo, que eles chamam de Behavior Definition, toda a parte do comportamento, toda a parte da ação do aplicativo, do meu modelo de dados, RAP. Agora eu vou expor esse aplicativo, e aí a gente vai usar o BAS como ferramenta e o Fiori Elements como anotação, vamos chamar assim, não é, eu estou usando um parênteses, eu estou usando uma aspas, como a minha linguagem de front-end. Eu já vou comentar o porquê que eu estou falando assim, mas então esse é o caminho mínimo para dizer eu estou preparado para ir para o ABAP Cloud. Mais uma vez, a gente está falando isso, pô, mas a minha empresa não usa ainda, seja porque eu estou numa versão antiga de S4, porque a versão mínima de S4 é 2023, ou porque eu estou na versão 2023, mas a minha empresa ainda está no ABAP Clássico. Beleza. Mas será que você está pronto para ir para cá, para o ABAP Cloud? Você está nessa empresa hoje, você vai estar noutra empresa depois. Ou a sua empresa vai começar agora a dizer, não, eu preciso que você comece a desenvolver no ABAP Cloud. A tua camada 3 você está mantendo, mas eu quero tudo novo na camada 1. Isso é uma diretriz que a empresa vai tomar. Você está pronto, você olha para cá e fala, eu domino tudo isso. Se não, é um bom momento para você começar a olhar e avaliar. Isso é o mínimo necessário para você dizer, cara, eu conheço, eu sei, eu tenho autonomia, eu abro as ferramentas e eu começo a desenvolver. Então, esses, vamos chamar assim, 3 pontos técnicos com essas 2 ferramentas é o ponto mínimo necessário para você estar entregando o ABAP Cloud. Só que, de novo, o ABAP Cloud, eu posso entregar ele, mas vamos chamar, eu estou entregando ele na melhor qualidade possível, eu estou entregando ele nas coxas, no bom carioquês. Então, de novo, eu preciso entender o que é o moderno ABAP, principalmente o Clean ABAP, os melhores comandos, as melhores rotinas que eu deveria estar usando para estar codificando. Devo sempre, isso é mandatório, fazer ABAP Unit Test, fazer testes que eu posso depois executar e confirmar na minha modificação que a minha rotina não quebrou. Isso é mandatório, isso é uma boa prática que antigamente ela não é nova, isso sempre existiu, só que agora atualmente ela está cada vez mais importante, porque de novo a gente está trabalhando com ambientes cloud.
API, a gente conheço as releases APIs do SAP, eu conheço como a SAP está disponibilizando, eu conheço o que existe hoje. Isso aqui é para a gente dizer, olha, eu tenho no slide anterior, aqui é o mínimo de conhecimento que eu preciso e aqui é o mínimo de qualidade que eu preciso para eu usar aquele conhecimento e entregar alguma coisa mais do básico, acima do básico. E aqui tem uma novidade, que depois eu já vou falar sobre ela, que é o FPM. Esse FPM não é o FPM, para quem é mais antigo, que foi o sucessor do Abdim para BAP. Não é, esse FPM é novo, eu já vou falar sobre ele. Mas esse aqui está bem novinho, bem fresco, vamos já chegar nele. E para finalizar, esse aqui são cenários, ou desculpa, são conceitos que eu preciso entender para estar no estado da arte. Clean Core, e que camada de desenvolvimento eu estou desenvolvendo? Eu estou desenvolvendo usando Enhancement, eu estou desenvolvendo usando BAD, eu estou olhando as APIs, eu estou usando as APIs standard da SAP, como é que eu estou dentro desse conceito? Como é que eu estou dentro dessa... O Clean Core, ele não é uma... Vamos chamar, ele é um conceito, ele não tem tecnologia, o meu código ele é ou não é Clean Core, ele é conceitualmente, o meu código está preparado para sofrer upgrades e não quebrar. Basicamente, vamos falar assim, se o meu código está e todos os outros códigos da SAP que foram desenvolvidos estão, quer dizer que o meu SAP, o meu RP está preparado. Ferramentas de ampliação de funcionalidades na camada de Key User. Isso é importante o ABAPer conhecer, porque isso vai poupar o ABAPer conhecendo de desenvolver alguma coisa que poderia ter sido resolvido usando uma Key User Tools, por exemplo. E aqui eu quero trazer a questão do BTP. Em que momento, já falamos em procura 3 sessões passadas, em que momento eu uso o BTP, em que momento eu uso a BAP. Mas você vê, eu estou pegando um blog de agora, que foi após a BAPConf do Bjorn, e mais uma vez ele está trazendo esse ponto, que momento eu tenho que trazer. E aqui a SAP está disponibilizando, isso aqui é muito novo, as XCO, eu não sei se tem alguma pronúncia melhor que isso, as bibliotecas XCO, e eu já vou trazê-las aqui dentro. Então, decora que eu falei que eu vou trazer o FPM e vou trazer as XCOs. E aqui ele dá um guideline para aqui começar. Sugiro todo mundo a abrir esse blog que a gente vai botar aqui, o editor está botando no final aqui na nossa newsletter, botar o Learning Roadmap, um completo overview de como você se torna proficiente no ABAP Cloud e no Clean Core. Conceitos de ABAP Cloud, roles, novos tópicos e desenvolvimento pessoal. Então, o objetivo todo é você vir. E, de novo, aqui ele está dando os pontos mais necessários. A gente poderia estar falando, por exemplo, e uma coisa que aí eu vou tocar aqui no assunto, a gente não falou de SAP i5. Em momento nenhum nos slides, a gente pegou e falou sobre SAP i5. Repara só, falamos de Fiori Elements, falamos de FPM aqui, e aqui a gente não falou. Então, repara que é o que ele está falando. Isso aqui já tem uma curva de aprendizado muito alta. Não precisa, nesse momento, e eu acho que nenhuma empresa, para as empresas nesse momento que não tem nada hoje, não é necessário o desenvolvedor ABAP aprender SAP i5. Porque vocês vão conseguir entregar muita coisa, talvez vocês consigam entregar 98% da necessidade com o Fiori Elements. Então, não tem necessidade de você estar pegando agora e montando com o teu time aquela curva de aprendizado, e só quando a gente falar de SAP i5 vai ser ali 6 meses a 1 ano para você estudar. Aqui são conceitos que o desenvolvedor ABAP já está acostumado. Se ele começar a estudar, não são conceitos novos para o desenvolvedor ABAP, são ou um cenário completamente novo que ele nunca viu, como o JavaScript do SAP i5. Então, aqui ele traz, eu achei interessante, tá? Ele traz toda uma timeline de como é a história, tá? Então, tem coisas aqui que, por exemplo, já para mim já são ultrapassadas nesse momento, né, ou menos relevantes. O Fiori com o SAP i5, o próprio BOPF, o que ainda é muito forte? CDS, RAP,
Queuing Core, Queuing ABAP, Fiori Elements. Isso tudo é muito, muito importante. O desenvolvedor ABAP ter. De novo, quando ele bota aqui BOPF, eu questiono, eu até vou mandar um e-mail para ele, para tentar entender por que eles fizeram isso, porque se vocês orarem, o back-end, aqui ele bota back-end, desculpa, aqui, desculpa, foi interpretação minha errada, agora eu já ia falar que eu mandar aqui, o back-end, só que aqui são as três cores, back-end amarelo, front-end verde e metodologias em lilás. Must have é o que é mandatório. Nice to, vamos chamar de opcional. E aqui é conhecendo o conceito. Então, por exemplo, conhecer o conceito, agora sim, desculpa, eu entendi errado no primeiro momento que eu vi. O BOPF, ele conheceu o conceito, ele não é mais mandatório. O CDS, ele é mandatório. O RAP é mandatório. O Fiori Elements é mandatório. Repara que o XCO ainda é muito novo. É bom você conhecer o conceito, mas ainda é muito novo. O que me espantou foi o AMDP. Eu quero entender por que o AMDP é bom você conhecer o conceito. Eu quero saber se o AMDP não vai cair em desuso. Eu me comunico com o John, então eu vou trocar essa ideia e perguntar por que é isso aqui. Isso aqui foi o ponto que me surpreendeu, tá? Esse eu não conhecia. E por que ele está marcando dessa maneira, tá bom? Aqui tem algumas, para quem já viu, volta a 3 blogs passados que a gente explica o que é o T3, o que é o T1, camada BAP clássico, camada BAP Cloud. Ele aqui vai trazendo a substituição. Então, quando a gente falou, quando a gente vê aqui, preciso voltar para vocês entenderem, Moderna BAP, Queuing BAP, a gente, em vez de usar o SileName, a gente começar a usar as classes da SAP para trazer as informações. Em vez do BOPF, o RAP. Em vez da JSON, a XCO JSON. Então, aqui ele vai trazendo o D e para onde eu quero chegar. Tem aqui, na verdade, né, o SNRO para geração de numeração. Agora eles sugerem uma classe. Aqui também eles vão trazendo, né, o que está deprecated, transação no SAP-GUI, reporte no SAP-GUI, acesso a arquivos direto na camada de sistema operacional, novos conceitos. E aqui, do Tobias Hoffman, ele fez um Tech Radar. Eu sugiro muito vocês olharem que o que ele está botando, tá? Tem pontos aqui que a gente precisa entender melhor, mas é bem interessante, tá? Sobre o I, Unity Interface, ou UI, como cada um quiser chamar. A gente tem a parte que está hold, né, que foi mantida, tipo, dá manutenção, mas não desenvolve nova, o WebGIM para BAP, o WebV. A parte que está em uso hoje, que é o Fiori Launchpad, a ferramenta de flexibilidade, e a parte de adoção, ele bota o FPM, ele bota, essa aqui é uma ferramenta de teste, Web Components. Tecnologias, o Data V4 como adoção e uso o Data V2, CDS View Entity. E o que mais que eu tinha separado? E a questão toda do RAP que está em uso. Precisaria entender um pouco melhor o que é esse CUBCO. Esse também não conheço esse conceito. Mas repara aqui que quanto mais verde, né, na verdade é o ponto que está, vamos chamar, a tecnologia muito nova, a tecnologia que está em uso, a tecnologia que eu ainda dou manutenção e eu posso não migrá-la, e a tecnologia que está deprecated. Então, SAP-GUI está deprecated. Esse é 80 deprecated. Então, a gente deveria não estar mais desenvolvendo nada e nem dando manutenção nessas tecnologias. Tem alguns pontos de discussão, saber se tudo que a gente fazia, por exemplo, via SSGW, já dá para a gente desenvolver no RAP, se não tem nenhuma restrição, a gente precisa ainda avaliar o cenário da empresa, mas eu olho isso aqui como um grande guia
Por isso eu estou trazendo para vocês. A gente também vai botar o link desse aqui para cada um acessar, mas eu acho que é bem relevante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Mais um Seu Código e Conversa.